Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus. Nessa manhã nós começamos mais um dia, entregamos o nosso coração nas mãos do Senhor. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Queremos um dia ver o céu se abrir, nos encontrarmos com o nosso Salvador e estarmos com Ele por toda a eternidade. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã vou convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 15, o versículo 1. Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. O Evangelho de Mateus ele foi escrito especificamente para os judeus. Mas o Evangelho de Marcos tinha em mente o seu pensamento de mostrar para os romanos quem os romanos perseguiram e quem os romanos mataram. Eles mataram o Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Salvador, que veio aqui a essa terra nos redimir dos nossos pecados para nos dar a vida eterna. É por isso que Marcos registra Jesus como sendo o Filho de Deus, nos seus milagres, nas suas ações, nas suas palavras. O Evangelho de Marcos tem o objetivo de fato revelar que Jesus é o nosso Salvador. Longe dele nós estamos completamente perdidos. Jesus foi entregue a Pilatos como uma ovelha em silêncio. Embora Pilatos tentasse em todo momento instigar a Jesus para que ele se condenasse com os seus próprios lábios, Jesus adotou a opção de se manter calado em silêncio. Pilatos tinha nas mãos o direito de prender e matar a Jesus, mas Pilatos também tinha a autoridade de libertar a Jesus. Pilatos poderia ter escolhido libertar a Jesus Cristo, mas Pilatos optou em lavar as suas mãos, demonstrando neutralidade, que nem acusava nem absolvia. Mas nós sabemos que aqueles que seguem a Jesus, que tentam viver uma vida neutra, estão condenando a si mesmos. Não existe vida neutra ao lado de Jesus Cristo. Ou nós somos de Cristo, ou nós somos contra Cristo. Marcos capítulo 15, o versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: havia um chamado Barrabás, preso com amortinadores, os quais um tumulto havia cometido homicídio. Ali estava um homem criminoso, ali estava um pecador, ali estava alguém que de fato era digno de morrer, porque os seus pecados o condenavam. Ele mesmo tinha transgredido a lei de Deus e a lei de Moisés, tinha tirado a vida de alguém. Ali eles tinham nas mãos uma pessoa que todas as suas ações condenavam a ele mesmo. Mas era costume no período da Páscoa libertar alguém como uma expressão da graça divina, como um ato de misericórdia para o pecador, demonstrando que de fato o Cordeiro de Deus representava na vida de alguém que estava condenado. E diante de Pilatos estava Barrabás. E Pilatos propõe para a grande multidão, para a grande turba: a quem vocês escolhem? Soltar a Jesus ou soltar a Barrabás? E a grande multidão clama em alta voz: solta Barrabás e crucifica Jesus Cristo. Como nós podemos observar no versículo 15 desse capítulo, Pilatos tenta agradar a multidão. Pilatos deveria ter tentado agradar a Deus. Se Pilatos tentasse agradar ao Senhor, ele teria libertado a Jesus Cristo, teria o direito da vida eterna. Mas Pilatos tentou agradar a pessoa errada, tentou agradar a multidão. E pelo fato de tentar agradar a multidão, é ele mesmo que acaba condenando através das suas ações. A partir do versículo 16 ao versículo 20, nós observamos no texto sagrado que os soldados romanos, nesse momento, eles se preparam para escarnecer de Jesus e crucificar a Jesus Cristo. Eles levam Jesus amarrado para prepará-lo para a morte. Escarneciam de Jesus, colocando em sua cabeça uma coroa de espinho. E eles clamavam diante da multidão: aqui está o rei dos judeus. Aproveitavam toda a ocasião para escarnecer de Jesus, batiam na sua cabeça com um caniço para que os espinhos cravassem na sua fronte. Pegaram as vestes de Jesus e sortearam, deram para outras pessoas. Depois de terem escarnecido de Jesus, despiram a púrpura que Jesus estava vestido e vestiram Jesus com as suas próprias vestimentas, e estavam agora levando Jesus para que ele fosse ser crucificado. Jesus, a partir desse momento, começa a levar sobre os seus ombros uma cruz que não era a sua.
A cruz que estava construída era a cruz de Barrabás. Barrabás que deveria ser morto porque ele era um homicida. Jesus não deveria carregar uma cruz porque Jesus não cometeu nenhum pecado. Em nenhum momento Jesus transgrediu nenhuma lei. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o nosso Salvador. Jesus levava sobre os seus ombros a condenação do pecado de toda a raça humana, mas Jesus em nenhuma ocasião envolveu-se com o pecado. Marcos capítulo 15, o versículo 22, a Bíblia diz o seguinte: e levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Levaram a Jesus Cristo para esse monte, e lá sob esse monte crucificaram o nosso Cristo. Crucificaram a Jesus, ofereceram vinho para Jesus Cristo, mas Marcos registra claramente que Jesus não tomou desse vinho. O vinho servia para que no momento em que a pessoa estivesse sendo crucificada, ela não sentisse tanta dor, mas Jesus não tomou. Jesus vivenciou todos os passos do seu sofrimento e da sua crucifixão. A morte de cruz oferecida pelos romanos era a morte mais cruel oferecida naquela época para os revolucionários e os criminosos daquele período. A cruz pesava em torno de 14 quilos a 18 quilos. Os pregos eram cravados nas mãos ou nos punhos e nos pés, sem dar a mínima chance para aquele que estava sendo cravado na cruz pudesse escapar. A morte dessas pessoas muitas vezes se dava por falta de ar nos pulmões, porque a vítima não tinha a menor possibilidade de respirar depois de algumas horas. Pendurado numa cruz, com os braços abertos e os pés um sobre o outro, com um prego transpassando os seus pés, o coração tinha uma tremenda dificuldade de bombear o sangue para que pudesse conseguir chegar nos seus extremos. Muitas vezes a vítima nesse período tinha febre altíssima em decorrência da infecção dos pregos nos pés e os pregos nas mãos. Para que uma vítima conseguisse chegar a óbito, geralmente durava em torno de 2 dias a 3 dias. Jesus foi acusado por não cometer nenhum pecado. Jesus foi acusado por ele dizer que ele era o Messias, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Foi a única acusação que conseguiram encontrar em Jesus e o acusaram de forma ilegal, injusta. Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o Filho de Deus. Aqueles que não crerem em Jesus estarão perdidos eternamente. Jesus, diante dos seus algozes, ele poderia se libertar. Se ele convidasse apenas um único anjo, seria o suficiente para que ele estivesse livre. Mas se ele se libertasse da sua missão, ele estaria condenando toda a raça humana à morte eterna. E para que nós vivêssemos eternamente ao seu lado, ele se submeteu à morte de cruz para nos conceder a vitória. A vida que pertence a ele, ele nos concedeu gratuitamente. Hoje, eu e você, nós somos chamados a amar esse Cristo, entregar a nossa vida nas suas mãos e viver exclusivamente para ele. Geralmente alguém que estava sentenciado à morte pendurado no madeiro, ele ficava ali com vida em torno de 2 dias a 3 dias. Mas no mesmo dia, na sexta-feira em que Jesus foi crucificado, Jesus morreu na hora sexta, no final da tarde. O sábado, Jesus passou no sepulcro, descansando, como fala o mandamento. É por isso que as mulheres não foram no sepulcro no dia de sábado, porque a lei prescrevia que nesse dia era dia de descanso. Mas quando elas chegaram no 3º dia, os anjos já anunciaram para essas mulheres que Jesus não mais estava ali, ele tinha ressuscitado. Marcos encerra a sua descrição falando de Jesus Cristo no versículo 39, que um centurião, vendo tudo o que tinha acontecido, ele confessa, ele testemunha com seus próprios lábios que Jesus é o Filho de Deus, ele é o nosso Salvador. Jesus esperava essa confissão de todas as pessoas. Jesus esperava apenas que as pessoas crescem nele. Todo pecador que não confessar que Jesus é Filho de Deus está perdido eternamente. Mas todo pecador arrependido, confesso, que admite as suas falhas, que olha para Jesus Cristo e pede uma segunda oportunidade, Cristo lhe oferece o perdão. Querido amigo, no capítulo 15 do livro de Marcos, o evangelista descreve o pecado e os erros dos romanos. Eles deram as costas para o Senhor, eles rejeitaram o Filho de Deus, eles abandonaram a única oportunidade de vida eterna. Os erros dos romanos não podem ser os nossos erros hoje. Nós precisamos crer em Jesus. Nós precisamos receber a Jesus como sendo o nosso Salvador. Nós temos que nos colocar em suas mãos. Nós precisamos permitir que ele seja o único e exclusivo Senhor da nossa vida. Nós precisamos permitir que ele afete completamente a nossa trajetória. Hoje, eu e você, quando nós conjugamos o verbo amar,
nós não podemos em momento algum nos esquecer que somente na cruz do Calvário nós conseguimos entender verdadeiramente o que é amar. Amar é se entregar por alguém que não merece. Amar alguém é oferecer o perdão para os seus próprios algozes. Amar alguém é estar ao lado de 12 homens e no momento mais crucial da sua história, todos os seus amigos lhe abandonam, mas mesmo assim ele continua amando as pessoas pelas quais ele convidou por nome. Tenha certeza que o nosso Deus fez um chamado pessoal para mim e para você. Nós precisamos a cada dia nos colocar nas mãos desse Deus, viver exclusivamente para Ele, porque aqueles que aceitam o seu chamado têm o direito da vida eterna. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, nos conceda um dia estarmos com o Senhor por toda a eternidade. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.